O podcast Sinto que Lá Vem História é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 600 escolas no Brasil. Olá! Estamos começando mais um episódio do Sinto que Lá Vem História, podcast do LIVE, programa socioemocional presente em mais de 500 escolas no Brasil. E hoje a gente tem uma pessoa aqui com a gente que a gente já estava ansiosa desde a primeira temporada para tê-lo conosco, porque já é um parceiro de longa data. Mas antes de apresentar, eu vou falar para ele dar só um oi. Oi. Eu acho que vocês já devem, só por esse timbrezinho, já devem ter identificado quem é, né? A gente tem hoje esse sotaque baiano com a gente, que é ator. Eu tenho uma lista, tá, gente? É ator, escritor, apresentador, diretor de cinema. Ele é palestrante, escreve não só para adulto, mas escreve para criança também. Adolescente. É criador, é artista múltiplo, é pensador, né? É filósofo, por que não? E é pai. Para quem não sabe, ele também tem uma história antiga com o Live, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas só para dar um spoiler e para vocês entenderem a importância desta pessoa para a gente, ele é a voz do nosso manifesto. Então, bem-vindo, Lázaro Ramos. Obrigado. Tô feliz de estar aqui, sabia? Feliz, queria ter vindo já na primeira rodada de episódios, mas acho que tudo tem a hora certa, né? E principalmente porque eu acho que o Live acabou me influenciando também, não só como pai, mas também nas minhas capacidades socioemocionais. Ai, que bom. A gente fica arrepiado de ouvir. A gente gosta de te apresentar, né, Lázaro? A gente estava te contando ali um pouquinho. A gente gosta de trazer um pouquinho. Então, acho que já é sabido que você é pai de João Vicente e Maria Antônia. Isso. Né, que também tem uma influência na sua obra. A gente vai poder falar sobre isso também. Uhum. Esse tema da paternidade é algo que você tem, assim, né, uma reflexão já sobre isso. Não à toa, isso aparece também na sua literatura infantil, que a gente também vai abordar um pouco. Mas acho que um lado que talvez muita gente não conheça é o Lázaro aluno, né? E aqui a gente Quem foi? apresenta um pouco do nosso convidado como ele era como aluno. E você contou pra gente que você era aquele aluno que ficava na primeira fila, né? Isso. Que era muito disciplinado. Do lado de Haroldo. Haroldo? Haroldo que colava de Haroldo, ti ou não, você que o Haroldo colava também era parceiro, CDFzinho, Haroldo? parceiro. Haroldo é um bom nome de personagem de livro, inclusive, né? Temos que ter um Haroldo aí. E que você ficava ali muito atento, mas você tinha uma timidez e a hora que você se soltava já era ali numa veia mais artística. E você conta um pouco dessa sua experiência múltipla em escola também, porque você estudou em escola particular. Uhum. E você sabia o esforço dos seus pais, né, pra bancar essa escola, então tinha também uma dedicação sua e uma responsabilidade. Isso. E você também estudou em escola pública, então você teve essa dupla experiência, né? Uhum. Então, acho que isso provavelmente também te influenciou muito, Muito. como pessoa, como pai, e influencia suas escolhas até hoje. Então, a gente vai querer que você conte um pouco disso também. Uhum. Ai, nossa, você sabe, você foi falando aí, eu fui lembrando da minha trajetória escolar, assim, porque realmente tinha isso, assim, o grande investimento da minha família era na educação, né? Não tinha Atari, mas tinha Barça em casa e estudava em colégio particular. Barça, pra quem não sabe, Ah, é o pois é. Google É o daquela Google época, é o daquela Google físico. É o Google físico. E então ir para a escola para mim era sempre carregado de muitas responsabilidades. Então eu tinha consciência disso, ficava ali na frente, não era muito de brincar, queria tirar as melhores notas. Naturalmente, minhas melhores notas eram de humanas e não de exatas, porque já tinha uma tendência ali profissional, mas ainda assim eu me esforçava muito na escola. A outra questão que tinha é por ser escola particular, e aí já racializando um pouco, eu era minoria, né? A maioria dos alunos eram brancos e eu era negro. Isso causou alguns efeitos e que agora adulto eu identifico. Por exemplo, eu tinha vergonha de fazer pergunta, para não parecer burro. Na hora do intervalo, eu não interagia muito com todo mundo, porque tinha um certo ambiente que eu não me sentia confortável e também não tinha, no ambiente escolar, um apoio para que eu conseguisse superar essa barreira. Mas, ao mesmo tempo,
eu criei conexões muito intensas. As poucas conexões que eu tinha eram muito intensas. Eram amigos que frequentavam casa, que conversava, que desabafava, que ia estudar junto, que às vezes não nomeava as coisas, mas que a gente dava uma maneira de se resolver. Isso é muito legal, né? Que são os códigos que não são as palavras, é o que não é dito, né? Quando eu vou para colégio público, aí nasce um outro Lazinho. Aí nasceu o Lazinho. Aí nasce o Lazinho. Aí era uma escola assim, que claro, tinha todas as dificuldades que uma escola pública tem, mas na época que eu estudava lá, era uma escola que o corpo estudantil todo fazia muito a escola. A gente era muito ativo. A gente amava muito aquela escola. A gente provocava a direção, a gente criava gincana. Aí tinha o teatro, aí eu comecei a fazer teatro. E aí eu comecei a me sentir dono e à vontade naquele espaço. E é curioso falar isso, e nem sei se isso é uma coisa boa, mas assim, me sentir dono desse espaço foi através das faltas. Olha como são as coisas, né? Que doido. Era pelo que a escola não tinha que a gente se mobilizava. Olha que doido. E aí tem uma coisa linda. As melhores memórias que eu tenho da minha vida são no meu período escolar. Que lindo. E, aliás, isso eu gosto, toda vez que eu vou dar palestra, eu falo sempre para os estudantes, eu falo, olha só, as memórias que vocês criarem aqui nunca mais vão sair da sua vida. Então, criem boas memórias. Assim, eu sempre encerro as palestras assim. Maravilhoso. Você falou uma questão, Lázaro, que a gente tem abordado bastante, curiosamente, assim, nessa temporada, que é como que, às vezes, quando a gente apresenta esse perfil, né, a gente resgata que muitas dessas características que, às vezes, a gente era preso a elas, né, eu era tímido, na verdade, tinha muito mais a ver com o contexto que eu tava do que com a minha personalidade, né? E o quanto é importante a gente falar isso, tanto para as famílias quanto para as escolas que escutam a gente, porque preservar esse ambiente, né, e cuidar desse ambiente, dessas relações, pode fazer com que as crianças se revelem de outra forma, né? Porque Exato. muitas vezes a gente fala, ele é tímido, aí já encaixota ali, né? Tipo, ele tá Exatamente. no quadradinho do tímido. Mas da onde vem essa timidez, né? Assim, ele tem espaço? Ele se sente seguro nesse ambiente, Sim. sabe? Então foi muito curioso você ter trazido isso, porque a gente tem falado bastante, né? Do quanto esse perfil tá atrelado ao ambiente, né? E não necessariamente a Uma característica da pessoa. Da fixa pessoa. daquela pessoa, né? Os meus momentos de conseguir ser mais extrovertido foram por causa da arte, né? Quando tinha peça de teatro na escola, ou quando tinha alguma coisa de pintura, desenho, aí eu viajava. E é muito curioso, porque surgia um outro Lázaro. Todas as vezes que tinha um personagem, assim, no São João, no Dia das Mães, eu brilhava. E eu me sentia muito bem com aquilo. E eu nem sabia o nome daquilo, tá? Eu não sabia que era teatro, porque eu não tinha visto uma peça de teatro. Mas aquilo me fazia bem. Tá experimentando uma outra voz para um outro momento. E eu tenho, por exemplo, um amigo que eu lembro muito dele, que a expressão dele se deu quando ele disse assim, eu gosto de matemática. Porque na época era muito assim, matemática. O assunto corrente é que matemática era difícil, era chato, que era coisa de nerd. E eu lembro exatamente do dia que ele falou assim, quer saber, eu gosto de matemática. Como se fosse um absurdo, né? Eu preciso revelar uma coisa aqui hoje. Ô Lázaro, você... eu tava assistindo uma entrevista sua que você conta, até que você falou essa questão da falta também, que você conta o quanto, porque a gente falou aqui de você como múltiplo artista, né? Então você escreve, você atua, você dirige, e aí você conta também o quanto você precisar se inserir em todos esses ambientes foi também pela falta, né? Porque você sentia que faltava abordagens de algumas temáticas que são extremamente relevantes e que te atravessam como, né, Isso. na sua existência, e o quanto você precisou assumir certos lugares que às vezes nem era seu grande objetivo, mas porque você falava, se ninguém vai falar sobre isso, eu vou falar, então deixa eu assumir aqui, assim, como é que foi essas escolhas também pra você? Não foram escolhas, eu fui sequestrado. Meu sonho sempre foi ser ator, somente isso que eu queria, assim. Nunca achei, inclusive, que fosse me profissionalizar. Eu queria ser ator para poder me comunicar com o mundo. Sim. O tempo foi passando, eu fui convivendo em ambientes e eu fui percebendo que algumas coisas que eram muito preciosas não estavam sendo contempladas. É muito curioso que os meus primeiros livros infantis, eu acho que eu escrevi muito para a criança que eu fui. Por causa dos livros que eu tive acesso. Que não, assim, primeira coisa, que eu não me sentia contemplado como protagonista. Que as ilustrações não tinha ninguém parecido comigo. Que os temas não eram os temas que eu estava vivendo na minha época. E, ao mesmo tempo,
quando eu aparecia em alguns livros, era limitante a falar sobre exclusão social ou racismo. E eu sou atravessado por várias coisas. Uhum. Aí eu falei, deixa eu testar aqui, deixa eu escrever um livro aqui sobre uso responsável de tecnologia e sobre autoestima, que aí eu acho que contemplam as coisas minhas. Aí nasceu Edith e a Velha Sentada. Aí eu falei, olha, Aqui, ó. que legal, olha ele aí. Esse foi o É o primeiro primeiro, livro. né? E assim se construiu toda uma carreira de escritor, observando o que as pessoas estavam abrindo mão, que não estavam valorizando e tentando criar essas narrativas. Vocês sabem que já posso falar do livro que é inspirado no Live? Pode, Eu tô agora a gente vai aqui, ó. Atropela o roteiro. Você sabe como é que foi? Como? Conta. Olha só, bem pessoal isso. Assim, eu acho que quando eu tive meu primeiro filho, o João, o pai que nasceu era um pai excessivamente preocupado. Era um pai que eu acho que pensava em criar o meu filho a partir das minhas dores e não da observação dele. Uhum. Então, eu cerceava muito. Tinha medo que ele andasse, tinha medo que ele sofresse, tinha medo que ele fosse para algum lugar. Então, era uma relação que era muito de prevenção o tempo todo e não de conexão. Uhum. Dito isto, um dia eu vou para a escola dos meus filhos e tem a palestra de um negócio chamado Live. Aí eu ouço falar dessa coisa da capacidade socioemocional, de nomear o que você está sentindo, entender o que você está sentindo para saber o que fazer, para saber a melhor maneira de lidar com o que você está sentindo. E falando assim parece até óbvio, mas nem em mim eu percebi essa consciência de nomear o que eu estava sentindo, sabe? Tô com ciúme, tô com inveja, tô com medo. E olha que já sou adulto. Isso ficou na minha cabeça. Passa um tempinho, meu filho fala assim, pai, tô com a dor na barriga. E ele fala, tá com dor na barriga? Aí dei remédio, dei Luftal. Aí botei pano quente. A dor da barriga não passava. Não passava. Até que teve uma hora que passou um tempo, eu vi que a irmãzinha mais nova nasceu, ele tava com um pouquinho de insegurança. Era insegurança. E ele só conseguiu falar do sintoma físico, que era uma dor na barriga. Ou seja, eu dei remédio pra pum quando ele precisava de um abraço. Né? Resumindo a história. É isso. Aí eu falei, nossa, como isso é importante. E aí a gente começou a conversar sobre insegurança. Filho, você tá aqui, mas você tem seu espaço e tal. E foi super legal. E a partir daí começaram a chegar as atividades do Live e eu fui vendo como isso era importante para ele. Hoje em dia, ele ainda tem o efeito disso. Ele é uma criança que ele fala muito, olha, tô sentindo isso, eu queria isso. E é tão lindo ver isso, porque aí vem o espelho. Na minha época eu não era assim. Eu não sabia os nomes das coisas que eu estava sentindo. Eu não sabia como abordar isso com um adulto. Eu não sabia como conversar com os meus pais. Eu não sabia como conversar com os meus professores. E aí nasceu o Sinto que Sinto. O Mundo Bita tinha me convocado para escrever um livro, não me deu um tema. E aí, depois dessas duas experiências da palestra, eu falei, isso é a coisa mais importante que eu posso fazer no livro infantil. E aí fiz um livro que ele fala muito sobre nomear os sentimentos, né? Sim. O personagem vai vivendo e nomeando esses sentimentos. E acrescentei um outro elemento, que aí um pouco é o elemento muito da minha experiência pessoal, que é falar sobre ancestralidade. O fim do livro termina indo para um outro lugar que não tem exatamente com o concreto do sentimento de hoje, mas com as conexões que a gente tem com a nossa história. Que também vai fazendo com que a gente consiga se conectar com os nossos sentimentos. Que vai fazendo né? que a gente Acho que no consiga final das conectar. contas tem muito a ver. E também tem uma coisa do livro que eu achei fantástica, é de também entender, a criança entender que ela pode sentir mais de uma coisa ao mesmo tempo. Exatamente. Aham. Eu achei isso maravilhoso. Mas costurando ainda com essa questão da falta que você falou, né, Lázaro, do quanto a falta fez com que você caminhasse, Uhum. acho que tem uma coisa quando você fala do seu filho, e que acontece, acho que muito com as famílias, né? É uma tentativa de garantir determinadas coisas que aí sufoca, né? Uhum. Então eu preciso garantir que meu filho esteja feliz, esteja bem tratado, tenha tudo o que ele precisa das necessidades dele, e aí a criança às vezes fica até constrangida de falar, me falta algo, Uhum. né? Porque não quer frustrar, inclusive, o pai, a mãe e tudo mais. Uhum. Ouvir hoje seu filho ou sua filha que alguma coisa pode faltar para eles, ou que eles não estão bem, estão tristes, como é que você lida com isso? E posso me expor? Pode! Sinto que lá vem a história. Vamos lá. Primeira coisa, é engraçado, eu vi um dia um seriado de um ator indiano
que ele sai da Índia, os pais vieram muito pobres, da Índia para Nova York, e chegando lá ele foi criado em Nova York, ele, assim, não foi criado na Índia. E ele falou que todas as vezes que ele falava sobre alguma coisa que faltava, o pai deles começava a citar o que não tinha na Índia, eu não tinha... Fui esse pai. Eu fui esse pai. Ah, o seu avô trabalhava em tal horário. Eu fui esse pai. Sabe o de vez esforço em de quando pagar a você escola sabe o esforço de particular? pagar a escola particular. Isso ainda está em mim. De vez em Na quando. minha época. Na minha época, de vez em quando isso aparece. Por quê? Uma coisa que eu tenho entendido, e é muito engraçado, que este último ano, e por isso que eu falei até antes da gente gravar, eu acho que essa compreensão do que eu estou sentindo tem me influenciado também. Eu tenho mudado. Eu tenho conseguido lidar um pouco melhor com isso. Por quê? Porque quando os meus filhos chegam com alguma falta e alguma demanda, me dá uma insegurança. É real. Não vou dizer que eu estou pronto para todas as respostas, para tudo. E principalmente quando é insegurança de alguma coisa, que eles ficam girando em círculos. Que eu fico tentando tirar eles dali, mas eles estão querendo vivenciar aquilo, estão experimentando, estão falando, estão se conhecendo. Então tem um tempo das crianças processarem que a mim traz insegurança como pai, às vezes. O que é que eu tenho buscado fazer agora para conseguir lidar? Primeiro, me falar que eu tenho que ter paciência para esse ritmo, muita conversa, na hora do jeito que eles querem. Saber que eu não estou sozinho. Então, assim, claro, tem o apoio da minha mulher, mas tem apoio também de terapeuta. Às vezes é uma coisa que fala assim, ih, vamos levar pra falar com ele, pra ver o que é e tal. E aí a gente vai caminhando junto, né? Algumas coisas são muito mais simples de resolver, né? São coisas da experiência. Outras coisas são do profundo, do âmago do ser deles e que traz uma certa insegurança, né? Agora, é muito importante a gente... E aí, falando como pai aqui, tá? Porque é o seguinte, eu falo muito sobre paternidade por isso. Quando eu fui... João foi nascer... eu vi que as mulheres conversam muito sobre ser mãe, né? Aí eu falei assim, poxa, falar com os caras como é ser pai. Vamos conversar sobre isso. O que é a construção da paternidade? Aí eu fiz um grupo de WhatsApp, que era sobre ser pais, com meus amigos que têm filhos. 1 hora depois, o assunto era futebol e piada. Mas, tipo assim, rapidamente sumiu o tema. E eu ficava nessa angústia, assim, querendo conversar sobre isso. Eu sei que nós homens, às vezes, a gente atropela, a gente não fala sobre isso. Parece que a nossa presença ali é num lugar de provedor, num lugar de situações especiais em que a gente é convocado. Mas não, é nesse dia a dia que se constrói a paternidade. E eu luto muito para conseguir, para ter essa sabedoria, inclusive, porque muitas vezes é muito fácil você estar ausente. Eu já percebi isso. E digo assim, várias situações. Coisas bobas. Teve uma vez que eu escrevi um artigo que foi até um pouco polêmico. Eu escrevia numa revista sobre paternidade. E eu falei assim, fiquei super incomodado na reunião de pais e mestres, porque a professora só olhava para a mãe. E eu tava ali, querendo estar presente, querendo ser considerado também. E a reunião toda era olhando para a mãe. E eu falei assim, caramba, se eu nem viesse... Acho que nem eu senti minha falta. Olha como é fácil eu não estar ocupando esse lugar. Então é uma construção que, para nós, homens, ela se faz necessária através da consciência. A gente tem que estar muito consciente e assumir o nosso papel, né? Se responsabilizar. Hoje em dia é muito fácil as pessoas abrirem mão. A quantidade de crianças que não tem o nome do pai na certidão de nascimento é gigantesca. Gigantesca. Na pandemia aumentou, né? O número era 5 milhões, pulou na pandemia para 11. Não, eu ia até trazer, Lázaro, porque você, em algum momento depois, né, mais agora, mais recente, você fez o filme do Papai Pop, né? E você traz algumas dessas cenas, né? A cena da reunião da escola, que tem mais mãe do que pai. Por que chama reunião de pais e mestres? Só vem mães né? e professores. O grupo de WhatsApp da família só tem mãe também. O grupo de WhatsApp, o trocador no banheiro, né? Então, que muitas vezes só tá no banheiro feminino e não Você sabe que essas duas experiências são minhas contribuições pro roteiro, né? É isso que eu queria te perguntar, assim, como é que é essa experiência? E aí, eu até avanço um pouco, porque você já começou a falar, porque eu acho que isso também diz, né, sobre outra questão que a gente traz pra cá, que é esse machismo que tá, né, absolutamente inserido na nossa sociedade, e aí como a Rê trouxe, né, não é só uma responsabilidade individual, mas é uma responsabilidade coletiva, e aí como é criar um menino também, né, porque também tem o desdobramento disso na educação, que é como que eu crio um menino hoje mais consciente dessa sociedade e tentando quebrar essas barreiras que estão aí,
que são pessoais, mas também são sociais, né? Cuidar o menino, eu acho que é sendo exemplo, né? Uhum. Primeira coisa, esse papo aqui é um papo muito do nosso dia a dia. E com isso eu não tô falando que eu sou um pai perfeito, não, que eu não vacilo também, não. Às vezes aparecem vacilos meus. Mas assim, a gente, na nossa família, a gente conversa muito assim, ó. Eles estão olhando pra gente, eles sabem tudo que a gente tá fazendo. Então, ser muito presente nos cuidados, ser cuidador, ser afetuoso, bater papo, isso é um primeiro caminho que eu acho que a gente construiu lá em casa. Mas eu queria falar do banheiro. Conta. Do banheiro, quando foi que surgiu? Surgiu por causa de uma história que eu sempre contava como piada, que depois eu me toquei de que não era tão engraçado assim. Exato. O que é que aconteceu? Teve um dia, Dia das Mães, fui comprar presente pra Thaís, Dia das Mães, com Joãozinho criança. E aí, de repente, ele fez aquela carinha de que queria fazer cocô. Que ele subiu aquele cheirinho. Subiu aquele cheirinho. Aí eu falei, ai meu Deus, eu tenho que trocar, tenho que ir pro banheiro, tal, não sei o que. Corri pro banheiro, quando cheguei no banheiro masculino, não tinha trocador. Aí saí correndo. Aí falei, acho que ele vai aguentar. Aí fui pra comprar o presente, era numa livraria até. Quando eu cheguei, de repente, ele fez um cocô na minha mão. E aí, eu não entendi o que era, eu fiz assim. Quando eu fiz, foi aquele rastro de Mentira. cocô até o pé do segurança. E tava bem fedido. Eu tô constrangida só de Tava bem pensar. fedido. Eu olhei fedido. pro segurança, eu fiquei desesperado de sair correndo, larguei o cocô, não Largou comprei a o criança. presente e fui pro carro com a mão toda melada. Assim, Aí no dia seguinte sai extra, É. né? Lázaro Ramos deixa rastros. não, cara, não tinha trocador no banheiro masculino. Assim, você vê que a estrutura é assim: um homem não vai precisar trocar a fralda do seu filho. Exato. Né? É o que tá dito. E não tinha banheiro de família, que no geral é o que se Sim, faz, sim. né? E não tinha banheiro de família. Eu falei isso como piada, depois eu falei, gente, isso é muito sério. maior, isso é muito mais sério do que eu tô falando aqui como piada, né? Então a gente levou isso lá pro filme. E a gente nem nota, né? Porque já tá tudo meio formatadinho. Porque se ninguém reclama, não vai mudar, vai ser isso, né? Por isso que também tem que ser um esforço coletivo. Tem que ser um esforço É como coletivo. se fosse uma coisa dada, é a mãe que vai trocar, né? Exato. Você tem muito retorno dos pais com essa produção? Tenho muito retorno das mães. Isso é imaginei. muito Obrigada, curioso. né? Imaginei. Você sabe o que é que eu Provocado descobri? um terremoto lá em casa, né? Não, sabe o que é que eu descobri? Por exemplo, a gente fui ver os números das redes sociais. Eu sou muito seguido por mulheres que têm filhos. Caramba. Nossa. Que Isso impressionante. diz alguma coisa, né? A gente Sim. tem uma barreira para conversar sobre esses assuntos. E olha que eu sempre procuro falar sobre esses assuntos desse jeito que a gente está falando aqui, sem dar bronca, para poder tentar acolher, né? Por exemplo, teve um vídeo há pouco Até porque tempo. você falou, né? Você não é perfeito. Nossa, você mas também não erra, sou perfeito né? E é mesmo. Exato. Esses dias A perfeição teve um afasta, texto. inclusive, né? Teve um texto que a gente foi postar sobre licença paternidade que eu demorei 2 semanas para conseguir escrever, porque eu não queria que afastar as pessoas da conversa. Mas era assim, as palavras todas calculadinhas, porque realmente a licença paternidade, olha que doido, é menos tempo que o carnaval. Isso diz muito sobre nós, né? Isso diz muito. Mas é um assunto que eu entendo, que eu sinto, que eu percebo que não é muito confortável para nós homens falarmos. Não é. Eu não vou falar o nome da empresa aqui, né? Obviamente, mas eu conheço uma empresa, né? Que uma amiga minha trabalha, que, olha que bonito, abriu a licença paternidade, só que nenhum homem tira, porque pega mal. Olha. Então a empresa sai como legal, mas na cultura não pode tirar, Uhum. né? Então, assim, a gente tem muito que avançar ainda. Ô, Lázaro, Porque queria... tem tanta coisa para discutir, né? Por exemplo, uma coisa que os homens falam muito é sobre a garantia de que eu terei meu emprego quando voltar. Que é um dilema das mulheres há muitos anos. Que é exatamente Há o que a gente muitos sente. anos. Na minha postagem tinha muito assim, e quando eu voltar, será que eu vou ter um emprego? Eu queria te perguntar, até porque a gente começou a falar de maternidade, e a gente descobriu uma curiosidade, que definitivamente foi Um ponto de interrogação. A gente foi pra investigar gente. pra ver se Ai, meu estava Deus. certo. É que eu fiz. Que você trabalhou em maternidade. E acho que é um ponto meio desconhecido, né, pelo público. E a gente Trabalhei. queria te ouvir, assim, se isso teve influência também. E até já alongar um pouco essa pergunta e também te perguntar se sempre foi óbvio que você queria ser pai, né? Não, e como imagina. é que veio, assim? O que é esse histórico de ter trabalhado na Uma maternidade? maternidade. E aí, de repente, se vê nessa relação, né, com a Thaís e se vê pai. Como é que foi essa trajetória toda? Essa resposta mudou quando Maria Antônia nasceu. Ah, Se você for ver as entrevistas sobre Antes paternidade antes de Maria Antônia, a resposta seria essa.
Não, o meu primeiro trabalho foi na maternidade de Tiscila Balbino. Eu tirava sangue de bebês de neonatal. Eu cuidava das crianças. Eu sou formado em patologia clínica, né? Então eu trabalhava no laboratório, eu ia ali tirar das crianças. Mamãe nasceu, ia fazer os exames. Tinha muita habilidade com criança. Trocar fralda eu já sabia. Não precisei fazer curso para trocar fralda. Eu sei exatamente tudo o que fazer. Quando eu fui pai, eu fiz questão de estar ali presente. Não tinha avó ajudando. Eu tava com a minha esposa, tal, porque eu fui preparado para isso. Eis que nasce Maria Antônia. Eu fui dar banho e trocar Maria Antônia com 2 meses e meio. Eu fiquei Paralisou. apavorado. Sério? Eu fiquei apavorado. E Thaís falava, o que é que tá acontecendo? Com o João você estava tão presente. Eu não tenho uma resposta exata para isso ainda. Eu acho que eu tinha medo, assim, de não saber limpar direito e da inflamação. Uhum. Porque é um corpo de menina. Porque é um corpo de menina. Ah. Eu não sabia, era apavorante pra mim. E nem eu entendia, tá? Porque João, sim, tudo. Tudo. Banho, tudo, tranquilamente. Maria, fiquei desesperado. E demorou. Até hoje eu não sei qual é a resposta. Eu coloco aqui a culpa na inflamação, que eu não ia saber limpar direito. Mas, assim, aquele outro serzinho, eu não sei o que deu. Porque até a gente teve uma pergunta aqui, quem era Lázaro antes e depois da paternidade? Mas aí agora a gente tem que refazer a pergunta, que são paternidades, né? Exato. Cada filho é uma paternidade diferente. Cada filho é uma paternidade diferente. Assim, olha como são as coisas. Com o João, eu acho que eu era muito tenso. Primeiro filho, os medos. Desde os medos que todo pai e mãe tem, que é assim, de olhar de noite se tá vivo, quando acorda de noite e vê se tá respirando. Daqui a pouco você tá passando por isso, Toda né? essa coisa. Todo, assim, de querer fazer coisa pra dar orgulho pra eles. Isso veio muito assim. O que é que eu vou escolher de trabalho agora? Eu quero mudar o mundo, quero dar orgulho pra eles. Quero que eles tenham orgulho de mim. Uns medos, assim, de, sei lá, de avião. Eu fiquei com medo de avião. Eita, medo de avião. E ao mesmo tempo, sinto que durante um tempo criei ele com muito medo. A partir do meu medo. E até Quando- o medo da tua história, né? Que você Até falou o também, medo de da não minha história, reproduzir. de não reproduzir a minha história. Quando vem Maria, alguns medos se dissiparam, né? Eu era uma criança criada mais solta, assim, que antes de subir, João ia começar a subir no sofá e eu dizia, cuidado! Pelo amor de Deus, não vai cair! Maria já virou, filha, quando descer, se liga aí, hein? Deixava subir e só falava, se liga quando descer. Ou seja, melhorou um pouquinho. O famoso segundo filho, O né? famoso Que- segundo filho. Mas assim, é construção diária e ainda não me sinto pronto para ser pai. E acho isso bom, porque isso faz com que eu esteja atento todos os dias. É muito uma relação, assim, construída em cada demanda. Em cada demanda mesmo. E aí, aqui no meu trabalho terapêutico também, isso é muito bacana que vai me impulsionando para alguns lugares. Para eu entender os meus medos, para eu entender as minhas faltas, para eu entender os meus momentos de lazer. Olha como são as coisas. Eu identifiquei, por exemplo, uma coisa em mim, que desde os 17 anos, eu não tenho repertório de lazer. Eu não sei o que fazer quando eu estou em pausa. Eu não sei o que fazer quando eu tô em pausa. Eu acho que eu tenho que Como estar relaxar. cumprindo alguma coisa. Eu não sei como ser relaxado. E eu comecei a ficar mais relaxado no último ano e meio e eu percebi a mudança no ambiente da minha casa. Eu percebi a mudança das crianças. Eu percebi como elas conseguem também ter alegria, ter leveza e ter responsabilidade. Justamente porque tem alegria e leveza também. Então não vira um peso. É uma construção coletiva, né? É uma construção da nossa família. Que no final das contas, já que você, né, escreveu o livro, a partir dessa reflexão com o Liv, né, de reconhecer as emoções é importante, mas o quanto, primeiro de tudo, são as famílias, né, os pais, as mães, reconhecerem as suas emoções para depois cuidar dessas emoções das crianças, né? Que essa questão do exemplo e do reflexo, ele não é só nas atitudes, né? Mas também é nessa relação com o que a gente sente, né? E você contou um pouco a história do João, da dor de barriga, como que nem sempre isso vai ser expresso verbalmente, né? Assim, e a importância da gente escutar essas mensagens que não são só ditas claramente pelas crianças, né? Elas são ditas no corpo, né? E na gente também, né? Hoje a gente tem muito histórico de adulto que em algum momento pifa
completamente, né? E aí a gente precisa entender como é que a gente não chega lá, né? Como é que a gente Exatamente. cuida dessas nossas questões, dessas nossas emoções, dessa sobrecarga antes da gente pifar, antes da dor de barriga chegar, né? E a importância da família, né? Nessa escuta também, porque a gente faz muito esse trabalho quando a gente fala de escola, mas a família precisa ser muito aliada. Então, quando você fala, chegou a atividade do Liv e isso me mobilizou, isso emociona a gente, porque é o nosso grande objetivo, né? Aham. Se parar no muro da escola, a gente sabe que não tem a potência que a gente quer que tenha o trabalho com socioemocional. Ele tem que atravessar esse muro da escola, ele tem que sensibilizar a família, ele tem que mobilizar a família, né? Mas Agora tem eu tenho uma boa notícia pra dar. Conta. Porque a gente tá conversando aqui, parece que é uma coisa pesada, que é um trabalho imenso. Eu acho que, na verdade, a vida fica mais leve. Com certeza. É o contrário. É o que você falou, né? É exatamente o oposto, porque a gente tem uma cobrança pra ser assertivo, pra ser perfeito, pra ser o que provém, pra ser o que não se emociona, pra ser o que tem todas as respostas. Caramba, que trabalho, Exato. que trabalho. Eu, assim, acho que tudo tá muito mais leve, a gente entendendo que a gente tá navegando, que a gente não é bloco, não é parede, a gente Não, é com mar, Que a gente certeza. pode sofrer, né? Que a Que a gente gente pode pode sofrer. se emocionar na frente dos que a outros. gente pode ter dúvida. Exato. O adulto poder sofrer ou errar na frente da criança, inclusive, é um ótimo exemplo, Uhum. né? Porque um pai que não erra, e eu acho que talvez você e a Thaís, por serem pessoas que são admiradas pelo Brasil inteiro e mundo afora, talvez, inclusive, isso seja uma pressão, né? Para as Uhum. crianças, do tipo, como eu vou ser igual meu pai e minha mãe, que são estrelas admiradas. Então, mostrar um pouco dessa vulnerabilidade, da fragilidade, Sim. é também encorajar a criança que ninguém vai ser perfeito e tudo bem errar. Porque se eu Aham. relaxo que eu posso errar, inclusive eu me arrisco mais, É. né? E eu aprendo mais. Olha aí, voltando aí na minha história, eu tinha medo e vergonha de fazer pergunta pra não parecer burro. Exato. Tem um monte de conteúdo que eu perdi, porque eu não tirei dúvida, né? Quando você mostra um pouco dessa vulnerabilidade, você tem a chance de dar um segundo passo, que é construir aquilo que vai te fortalecer, né? Que é achar as respostas. Perfeito. A gente, inclusive, o objetivo desse encontro, desse podcast, é a gente, né, assim, repercutir 1000 vezes essa mensagem. Porque esse pai perfeito, não adianta nem a gente tentar, porque ele não Aham. existe, a gente vai errar. Agora, como que a gente vai se relacionar com esse erro, né? A gente vai ser, inclusive, generoso com a gente Uhum. de poder errar. Como é que é essa relação com, né, os nossos parceiros, Sim. né, com a nossa rede, a própria escola, né? Como é que é essa cobrança, esse tensionamento? Porque a escola também vai errar, a família vai errar. Então, se todo mundo tiver consciente disso, a gente tem relações muito mais saudáveis e verdadeiras, né? Assim, Peraí, então Conta. sinto que lá vem história. vai. Lembrei de Adoro, história de Maria, que adoro. só contei história de João aqui, mas Maria, pandemia. Ah. Olha como são essas crianças quando a gente tá aberto. Maria tava fazendo alguma traquinagem, eu não lembro exatamente o que era, tá? E eu falando, Maria, para. Fazia de novo. Passava um tempo, Maria, pelo amor de Deus, minha filha. Fazia assim. Fez 12 vezes a mesma coisa. E eu falava, minha filha, pelo amor de Deus. Eu tô pedindo pra você parar. Por que é que você não está parando? Aí ela falou assim, pai, vocês ficam procurando motivo pra ser triste. Eu gosto de achar motivo pra ser feliz. Eu tô feliz fazendo isso. Então faz mais. Olha a frase que essa menina produziu. Eu fiquei passado. Eu falei, gente, ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão. Aí eu fui ver o que ela tava fazendo. Nem era tão grave assim, gente. Eu tava só ali numa tensão, querendo que ela parasse pra ter controle, sei lá o quê. Aham. Lázaro, eu queria voltar só nessa questão das artes, né? Porque quando a gente pensou em você aqui, a gente entende muito como né, assim, outras linguagens podem ser importantes nessa relação, né? Porque muitas vezes as famílias perguntam pra gente, mas como eu abordo isso com meu filho? E a conversa, ela é essencial. Mas às vezes a conversa, quando ela nasce de um lugar mais moralista, né? Eu vim aqui te ensinar o que eu tenho pra dizer. Não sei. É sempre mais difícil da gente conectar com a criança e acho que conforme ela vai ficando mais velha, é mais difícil, né? O adolescente, mais ainda. E precisa criar oportunidade, né? Então tem que esperar, às vezes, acontecer alguma coisa pra conversa acontecer. E aí, Você vai às puxar vezes, uma conversa do nada E aí, às sobre- vezes, acontece a coisa e aí eu puxo de um jeito que já é muito mais uma bronca do que Sim. uma tentativa. E a gente, né, assim, incentiva muito a arte ser
esse caminho, né? Assim, então, assistir um filme juntos, ler um livro juntos. E aí eu queria te ouvir, assim, não só como escritor, né? Como alguém que tá fazendo essa escrita para criança e agora até para adolescente, acho que você pode contar um pouco também. Como é que foi a tua trajetória com as artes, né? Porque você falou, eu fazia teatro sem nem saber o que era teatro. Aham. Como é que era a literatura? Ela era presente na sua vida? Quando é que você foi E entendendo que isso era uma linguagem possível e como você usa isso com os seus filhos, né? demorei muito pra entender que estava num lugar que não fosse de obrigação. Uhum. Até os 15 anos de idade, eu era leitor pela demanda da escola e sempre achando muito chato. Insuportável, né? E sempre Pra fazer achando a que era prova, né? quase um castigo. Uhum. A minha compreensão de leitor era que era de um castigo. Porque era leitura que também não fazia sentido. Não, eram livros bons. Machado de Assis. Eram livros bons, mas eu absorvi como se fosse um castigo, uma obrigação. Com 15 anos de idade, eu comecei a fazer teatro. Eu comecei a escolher os livros sobre temas que me interessavam. Aí eu comecei a variar os livros. E aí eu comecei a sentir umas coisas diferentes. Eu sentia assim, quando eu tinha um livro, eu nunca estava sozinho. Eu me sentia mais inteligente. Eu matava uma curiosidade. Eu me entendia um pouco mais. Eu entendia as outras pessoas um pouco mais, mas isso veio tarde, com 15 anos de idade, né? Acho que por isso, um pouco, dentro de casa, a gente buscou muito conversar sobre literatura com nossas crianças dessa maneira. Como entretenimento, como companhia, deixando eles escolherem livros. Tem um truque que a gente faz, que é em livraria e feira de livro, que a gente sempre fala assim, olha só, é um livro só, hein? Só pra Pra eles escolherem quererem mais. 2, 3. Não, só é um livro. Não, Maravilhoso. pelo amor de Deus, 2 livros, Maria. Vamos da psicologia Essa é reversa. psicologia né? Hoje é a reversa. nossa dica de psicologia reversa, gente. Pra eles desejarem a ciência. Já faz isso há muito tempo. Porque também tem uma compreensão, né, de como absorver a arte, né? E falo isso também como promotor de cultura. Porque a minha linguagem artística, ela tem mudado muito. Quanto mais o tempo passa, mais entretendo eu tô em tudo que eu escrevo. Durante um tempo, assim, alguns textos ou uma peça de teatro que eu fiz, eu percebi que eu levava uma linguagem que era quase como um sermão nas pessoas. E eu via que eu só falava com uma pequena bolha de quem já estava interessado pelo assunto. Então, hoje em dia eu uso ludicidade, humor, emoção, porque são coisas que conectam, né? A verdade é essa. E falo isso como promotor e como pai também. Eu vejo nas peças de teatro a diferença que faz quando é uma peça que traz perguntas e a gente volta para casa conversando. Isso é muito legal. Você entende exatamente o efeito no final. Quando você assiste um filme, eles começam a falar, a conversar. Quando eles trazem um conteúdo que é deles, da geração deles, aí eu vejo assim, entendi aqui, ele tá absorvendo isso porque ele se emocionou. Isso é muito legal. Então eu tenho usado muito a linguagem do entretenimento, né? Sem medo de ser feliz. É que é mais fácil, né? A gente usa muito recurso, né, no livro com história. Para mais velho, a gente usa seriados, a gente construiu seriados, né? Para conversar, porque às vezes é mais fácil falar através do personagem. Não sou eu que tô mal, não sou eu que tô triste, ou não sou eu que fiz uma besteira, é o personagem. Então, também essa via da identificação ajuda na conversa, né? Então, e ajuda também a criança a ser mais criativa. Olha, outros caminhos para solucionar os problemas. Quando você fala do seu livro, né, também que traz a questão da ancestralidade, o quanto a gente tem uma história bonita no Brasil da história oral, né? De ter aquela pessoa anciã ali, cheia de criança em volta e contando história. Então, acho que é uma coisa que às vezes a gente tem aberto mão, né? Deixa ali a criança com o celular. Eu sei porque não tô querendo culpabilizar pai e mãe, eu sei que a vida é corrida, Sim. mas o quanto também a mediação da história, assim, de você contar a Sim. história também, ela cria memória afetiva, né, na Isso. família. Não, e assim, a nossa maior luta é o esforço para deixar a criança ter ócio. Sim. Isso aí é que é uma luta grande, porque eu às vezes fico angustiado quando fala assim, tô entediado, deixa eu ir pro celular. Eu agora tô assim, mas você é tão criativa, você vai inventar uma coisa pra fazer. Com medo de não ter nada e ficar atrapalhando que eu tô trabalhando. Mas eu fico ali fazendo, não, que é isso, É a minha gente filha, sustentar, né? Você vai conseguir, vai lá, Sim. pega aí essa. Na minha época eu brincava com a caixa.
Imagina, coitada da criança, tem que brincar com a caixa. Mas aí, mas aí consegue, porque é importante mesmo, assim. A gente Sim. tá numa época que tá tudo vindo mastigado. A gente tá quase correndo o perigo de matar a informação. Quando você pensa que inteligência artificial hoje em dia já proporciona a experiência de você falar no seu idioma, conversar com uma pessoa online, traduzir para outro idioma, Uhum. para que uma criança vai querer estudar outro idioma? Vai Uhum. fazer aula de inglês, de alemão, de francês, para quê? Né? É um grande risco, né, que a gente está vivendo. E como pais, o desafio só está aumentando. Olha, de novo, a importância da falta para a criança também E além, ir né? além, além. né? Se esforçar. E o É. esforço, às vezes, é uma coisa que assusta, né? Ai, a criança vai sofrer. A gente também se poupa, né? Desses momentos. Mas a importância também de sustentar um pouquinho esse mini sofrimento, porque é também ela desenvolver musculatura, né? Uhum, Musculatura desenvolver musculatura. emocional, musculatura criativa. O Lázaro, a Rê trouxe um pouco, né, assim, dessa relação tua e da Thaís, assim, de, né, vocês terem uma carreira muito consolidada Uhum. e imagino que, né, assim, até pelo que a gente vê como espectador, assim, a quantidade de trabalhos mesmo que vocês fazem, o quanto isso deve ser complexo na dinâmica, né, familiar, de ainda assim querer ser esse pai presente, né, Uhum. que tá ali, que tá acompanhando, que vai na reunião da Sim. escola, mas com toda a dinâmica de trabalho e tudo mais. E eu acho que isso é uma realidade do Brasil, cada Sim. um na sua esfera de trabalho, Uhum. né, mas isso é uma realidade. Eu queria te ouvir um pouco, assim, tanto sobre essa questão, né, do quanto né, assim, essa dinâmica Sim. de equilíbrio do trabalho com a vida familiar, porque eu acho que isso é uma das maiores questões hoje quando a gente ouve as famílias, né, o tempo. Sim. E eu queria também te ouvir, e aí, obviamente, até onde você quiser ir, Sim. o desafio de criar alguém com outra pessoa, né, que teve uma educação diferente, porque isso Sim. também é um desafio que a gente escuta muito, né, Sim. assim, quanto mais as famílias estão presentes, mais também tem alguns desencontros, né, de como foi a minha trajetória Uhum. de vida e o que eu quero passar para os meus filhos. Como que vocês chegam nesses acordos? Tem uma coisa que a gente, desde cedo, a gente acordou. A gente não discorda muito na frente das crianças. Uhum. A gente conversa muito para chegar com alguma informação. E quando a gente vai discordar, assim, parece mundo da fantasia, gente, mas é assim que acontece. A gente não é desrespeitoso com o outro na discordância. Uhum. Fala, ó, mamãe tá falando isso, eu não concordo muito, acho que a gente tem que conversar um pouco mais. Uhum. A frase geralmente vem assim: a gente procura ser respeitoso na discordância. Porque assim, a gente vai discordar. Durante um tempo a gente não mostrava a eles discordância, agora a gente mostra com muito cuidado para ser respeitoso, porque a vida também é assim, a vida é mediação. Eles não vão viver no mundo da fantasia que vai chegar uma resposta pronta de papai e mamãe. Então a gente fez essa transição. Hoje em dia a gente conversa, fala da discordância, mas num tom respeitoso. A gente tem um privilégio que é assim, a gente tem uma rede de apoio muito legal. A mãe de Thaís está presente quando precisa, o meu pai está presente quando precisa, e a gente fez uma opção que foi de ir morar perto da escola. Por Uhum. quê? Isso faz com que a gente todo dia leve eles. A gente consegue ter esse momento de levar para a escola sempre. Não consegue pegar sempre, não consegue ir para a aula extra que tem, mas esse momento da manhã, desse encontro, é muito precioso. É muito precioso, muito importante para todos nós. É um momento que a gente acorda, conversa, é afetuoso, fala, vai tomar banho. Tem uma dinâmica que é muito importante. Hoje em dia, antes tinha uma questão, a gente trabalhava muito junto, então a gente estava ausente junto. Juntos. A gente estava ausente junto. Agora, a gente já faz uns 3 anos que cada um está trabalhando num momento diferente, então faz com que sempre um esteja em casa. Legal. Tanto é que quando a gente não está em casa, eles sentem muito falta. Uhum. Sentem muita falta, porque a gente tem conseguido fazer isso. Mas essa é a realidade do nosso tempo. Então, o que é que a gente procura fazer? O tempo que a gente está junto é de qualidade. E a gente conseguiu algumas atividades também assim juntos. Por exemplo, Thaís tem uma aula de dança que ela faz com Maria, terça de noite. Ai, que Legal. demais. Eu tenho, assim, vou com o João pro futebol dele e aí fico ali assistindo. Então, esses momentinhos, assim, a gente tá com eles. O momento que tá, a gente tá. É bonito o que você fala, porque você trouxe bem esse papel da rotina, né? E muitas vezes a gente vê hoje as famílias com a falta de tempo, querer que o tempo esteja só presente nas horas
legais, assim, né? De Aham. lazer. E a importância da presença da família também nessa rotina, né? Do Sim. acordar, do indicar a hora do banho, do ir no Uhum. futebol, do levar na escola. Tipo, tá presente não só nesse momento de eu sou o pai Uhum. maneiro, amigão, Sim. que a gente entende que tem uma importância também geracional, né? De talvez famílias que a gente teve que a relação era mais de autoridade do que Isso. propriamente uma relação mais afetuosa, mas a importância da presença na rotina, Uhum. né? Isso faz muita diferença, né? Nessa É. relação com os E tem filhos. muita família que acaba querendo compensar, né? Se eu tô Uhum. ausente, então eu vou compensar com alguma coisa. Aí dá É. presente, né? Uhum. Deixa É que fazer vem o que também de uma quer. insegurança da gente, né? A gente quer ser amado. Exato. Exato. Então parece que só tem que ser legal. Dar limite pra filho, tá presente, tá nessa rotina, não vai tirar amor, não. Exato. Não Inclusive tira, é dar não. amor, né? Ele Inclusive é dar conseguir. E amor. eles pedem isso, E né? eles Assim, pedem, também, quando a gente dá o limite, muitas vezes é onde eles falam, era isso que eu precisava, né? Assim, não É. com todas as letras, mas muitas Aham. vezes é onde eles demonstram que era o que eles queriam de você, né? Pra Também. você hoje, qual que você acha que é o seu maior desafio nessa trajetória de paternidade? O meu maior desafio, É. nossa, eu acho que é conseguir dar força pra eles pra enfrentarem o mundo do jeito que o mundo é. E o mundo nem sempre vai ser doce. Quando sai de casa, né, as crianças vão enfrentar violências, preconceitos, mentiras. Eh, e isso me deixa muito angustiado, porque eu não sei se eu tenho repertório pra preparar eles pra isso. Você vê que quando eu falo, assim, sobre amor, afetividade, eu me sinto muito pronto pra falar. Eu falo sobre humor, sobre leveza. Uhum. Agora, sobre a parte pesada do mundo, que é real e que não tem jeito, eu não sinto que eu tenho um repertório ainda. Hum. Eu não sei mesmo, assim. Outro dia, não lembro se foi João ou Maria, falou assim: "Ah, não sei quem mentiu, não sei o quê, tal, 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 tal", e tinha um peso aquilo. Aí ele falou assim: "Por que as pessoas mentem?" Caramba, como é que você fala que até você às vezes mente, Uhum. Sim. né? Isso assim eu fico assustado, isso sempre me assusta. Sempre me assusta. Violência, preconceito, mentira, não Porque você tenho não quer repertório. alienar seus filhos, mas você também É, não quer desencantar do mundo, né? exatamente, exatamente. Esse é meu maior desafio. É, Porque também tem um negócio, né, gente, o mundo é tão complexo que não é só ser suave uhum. que vai fazer você estar pronto para o mundo, né. Às vezes a gente precisa ser firme, né. Exato. Mas também, que bom que também não depende só de você, né? Uhum, Então tem a escola para também mostrando essas desigualdades do mundo, né? Acho que essa rede vai cumprindo um pouco essa função, sim. né? Que não é só o pai e a mãe que vai ter que apresentar tudo para a Uhum, criança. E às vezes acho que nesse medo de controle, né? Nessa vontade de controle das famílias, a família que tem que esperar a hora certa, acho que é poder também confiar um pouco que a rede vai tendo essa tarefa de ir apresentando o mundo uhum, também, fazendo essa mediação. sim. E volta um pouco no próprio questão que você falou, assim, desse seu desafio inicial como pai, porque às vezes a gente, quanto mais consciência a gente tem, né, do mundo, acho que mais medo a gente tem de apresentar isso para eles antes, Aham. a coisa da prevenção que você É, falou, né? E às vezes deixar o tempo deles também, né, é. de encontrarem essas questões e trazerem a gente ser acolhedor, porque às vezes a gente tenta antecipar Uhum, muitas questões e, obviamente, às vezes a gente precisa antecipar, sim. porque é a realidade, de muita gente, mas, eh, às vezes a gente antecipa demais, né, e a Uhum, gente tensiona a nossa relação, tensiona a própria experiência da criança no mundo, né, exato. assim, e isso é uma angústia, né, a gente vem tentando Uhum. pensar, inclusive, como que a gente aborda mais, essa questão aqui, porque e aí, de novo, acho que vem esse lugar da metodologia e da forma, né, como a gente Uhum, aborda essas questões. Por isso que a gente, quis enfatizar tanto nessa conversa a importância, por exemplo, da literatura, né, porque ela ajuda a gente a abordar certos temas que não vêm, né, nesse aspecto, assim, nessa característica de sermão, ou da uhum, gente dizer o que que é o certo e o que é errado, a gente fazer pergunta para eles, né. sim. Tá aberto para escutar a percepção deles de mundo e não só
a que a gente tem pra dar pra eles, né? E a maneira que eles absorvem as informações também. Isso me lembrou lá do Você Não é Invisível, que é meu primeiro livro para jovem, né, para adolescente. Foi, acho que, o mais desafiador. E felizmente tive o apoio de vários jovens adolescentes que leram o livro antes Ai, de eu que legal. publicar, para me darem esporro e dizerem que eu tava falando. Você tá falando isso pra quem? Pelo amor de Deus. Aí foi Você ótimo tá sendo mesmo. cringe, Você né? tá sendo cringe. E aí o livro tem uma coisa assim: primeiro teve a linguagem variada, que é a Sim. maneira com que eles absorvem as informações hoje em Isso é dia. muito interessante. Então o livro ele é escrito como tweet, como Live, carta, como carta. live, como carta, Playlist de música, para que eles possam ouvir música enquanto leem, coisa que eu não consigo fazer, que não é da minha geração. Eu sou monotemático, eu consigo fazer uma coisa. Aham. Se botar aqui uma música agora, eu já vou ficar disperso, a conversa vai babar. E aí é muito legal ver o retorno deles, né? Que pra eles é de uma naturalidade. Eu achando que inventei a roda. Os adolescentes que leem o livro falam assim: legal, tô consumindo assim mesmo. Tipo, não é nada. Isso que é o que é o mexendo mais no mínimo, difícil de né? ficar atento, né? Porque às vezes o repertório de solução não vai passar só por nós. Às vezes eles vão trazer o repertório de solução, dizendo assim: o que é que eu tô sentindo, o que é que eu quero, o que é que tá me faltando, como é que você pode me ajudar? Às vezes se trata disso também, né? Sim. E é perfeito, porque você usa, né, até na própria ideia da playlist, que é genial, inclusive, você usa a playlist como uma forma de se conectar com eles, então você traz artistas que são contemporâneos, mas você não esquece da história. Eu Uhum. acho que essa que é a beleza na relação e na relação com os filhos, e talvez seja até uma forma da gente fechar pra chegar no próximo bloco, assim, que é a gente tá atento em quem eles são, o que Uhum. que é do tempo deles, e poder oferecer pra eles também quem a gente foi e o que que é do nosso tempo, né? E a relação tá nesse lugar, no lugar do diálogo, no lugar do encontro, Uhum. no lugar dos tempos diferentes. E essa é a beleza, né, assim, de poder se relacionar com outra geração, assim. Então é muito bonito o que você faz no livro e acho que é inspirador mesmo pra gente, tanto como educador, como família, né? Assim, essa troca. Você sabe onde é que a ideia dessa playlist do livro surgiu? Sinto que lá vem a história. Do livro surgiu. Onde? Assim, e de ser variada, assim, de você ter, sei lá, Beyoncé e ter Nina Simone, sei lá. Não lembro quem tá lá, todo mundo. Mas eu tava fazendo um filme com 16 adolescentes. Nossa. 16 adolescentes. E eu, o único adulto. Então eu um dia lá esperando, de repente chega um Ele já adolescente. esqueceu que era adulto já. É. Não, mas a idade se entrega. Então eu com os 16 adolescentes, e de repente chega uma das meninas e fala assim: gente, vocês não viram que música linda Maria Gadu fez? Linda, chama Leãozinho. É linda. Eu dei uma bronca nela. Eu falei: esta música é de Caetano Veloso. Depois de dar bronca, eu falei assim: caramba, não, mas ela tá acessando o Leãozinho. É Maria Gadu. Por que eu falei nesse tom? Eu falei: pô, galera, desculpa aí. Não, é Caetano Veloso também. Mudei o meu tom de falar. Eu tava assim, cerceando aquela emoção dela. Aí eu falei: não, gente, tem que conectar. Não vou ficar aqui do alto do meu saber dando bronca. E aí, citando alguém de outra geração, vou citar Tom Zé. Eu fui entrevistar Tom Zé uma vez, e aí eu na época era muito crítico à internet, né? Não queria achava que era só pra você postar foto de comida e de alegria. E aí eu não queria internet, aí eu já fui com uma pergunta crítica pra Tom Zé. Eu falei: Tom Zé, o que é que você acha de internet? Já com a voz. Já com a voz tom crítica. certo, né? Aí Tom Zé falou: meu filho, se eu não fosse gostar de uma coisa que veio depois de mim, eu nem comia de garfo e faca. Porque tudo é tecnologia, Tudo é né? tecnologia. Exato. E aí a Jo falou da questão das paternidades, né? E do quanto a gente precisa se conectar. Falou da playlist, do jeito que você conseguiu se recriar, né? Escrever um livro infantil é diferente de escrever um livro para adolescente. Eu acho que tem uma coisa bonita que você vai contando, é o quanto também você vai se tornando pai, outro pai, conforme seus filhos vão crescendo. Né? Outro pai, através dessa convivência da escuta, né? Da convivência real, se permitir se conectar, né? Porque é fácil ser presente ausente, né? Sim. É bem fácil. Você pode estar ali só dentro de casa e não estar se conectando. É sempre difícil se despedir, mas antes da gente dar tchau oficialmente, a gente sempre tem esse bloco que a gente adora, que é a presença dos nossos ouvintes no episódio. Afinal, a gente já falou tanto
de ti, das suas histórias, vamos falar um pouquinho das histórias dos outros, Vamos né? ver. Vamos palpitar. Inclusive, vamos Vamos ver. palpitar nas Dá histórias palpite na dos vida dos outros. Vamos ver, inclusive, se tem a ver com alguma coisa que a gente já falou aqui. Porque às vezes a gente dá o play aqui e tem tudo a ver. Vamos ver. Ih, calma aí que tá baixinho. Oi, o meu nome é Fernanda, eu sou mãe Liv da Carolina, que tem 6 anos. E a minha pergunta é sobre como a gente faz para administrar o cuidado, a atenção, a flexibilidade que a gente quer ter com o nosso filho, né? Entendendo os erros e acertos, tentando não ser tão radical, mas ao mesmo tempo sendo uma mãe dura que repreende, né? Esse equilíbrio, enquanto a gente consegue ser doce e compreensivo, ao mesmo tempo sendo firme na demonstração do que é certo e errado. Colégio interno, né? Eu acho que é isso. Eu acho Lázaro, que era pra ter falado Liv. É a Liv. Não tem solução. Ai. Não, deixa eu ver aqui. Pra mim, eu falei muito assim das liberdades, da leveza com nossos filhos, mas a gente dá bastante limite a eles. Eu ia te perguntar, você tem dificuldade de ser Não, firme? menor. Eu não tenho dificuldade de ser firme. Agora, o problema todo é quando a gente confunde firmeza com violência. Exato. São duas coisas absolutamente diferentes, né? Você pode ser firme com seu filho, você pode dar não pro seu filho, você não precisa ser violento. E isso é que, às vezes, eu vejo como um problema nas famílias, né? Achar que por você dizer não, você vai perder amor do seu filho, primeira coisa. E segundo, ficar tão na dúvida de como dar limite que acaba sendo extremamente violento. Sim. Às vezes eu vejo as limitações de alguns pais, inclusive em convivência coletiva, que são violentas e que não são firmes. Firmeza e violência são coisas bem distintas. Até acho que tem um uso de palavra, obviamente, que é essa questão da repressão, né? Assim, e o limite dessa repressão, que eu acho que é o que você fala quando a repressão remete à violência, né? Eu acho que uma coisa é a gente impor o limite, colocar até ouvindo de novo o episódio da Ediane, né? Que foi um episódio que a gente teve nessa temporada. Ela fala até a palavra bordas no lugar de limite. E eu achei bonito, assim, como ela usa, porque a borda, ela tem um lugar de contenção, né? De cuidado. O limite, às vezes, ele vem, já traz pra gente uma sensação de fim, né? Assim, e a borda, ela tem o mesmo objetivo, mas ela praticamente explica, ela acolhe, né? A própria palavra, assim, Exato. né? E ela sabe que no futuro ela também vai se flexibilizar, Exato. porque o filho vai crescer, né? E aí os acordos vão se refazendo, né? E aí eu acho que tem uma coisa da diferença, né? Dessa dureza, dessa violência, que é a não escuta, né? E a gente fala muito disso aqui. Então, será que a gente, ao dar algum tipo de limite ou contenção, a gente não está escutando, está deslegitimando algum tipo de emoção, de sentimento? Porque a gente pode ter a mesma conduta, né? A gente vai ter a mesma escolha. É um não para cá, mas esse não, ele tá cuidando de escutar, né? Eu acho que tem um pouco isso. E fora o que a própria história que você contou da Maria Antônia, né? Quando que esse não, ele vem, às vezes, de uma repetição nossa, que a gente não sabe nem explicar por que a gente tá dando não. E quando é um não que faz sentido dar não, né? Porque quando ela te fala, mas por que eu não posso fazer isso? Eu tô sendo feliz. Aí você fala, realmente, eu nem sei por que eu... Às vezes eu tô reproduzindo um não ali, porque na hora fez sentido e eu quero sustentar a minha escolha de ter dito não. E eu também tenho a possibilidade de flexibilizar isso, às vezes, no próprio ato, né? Não precisa nem esperar o depois. Ali no ato, num diálogo, a gente chega numa outra resposta possível, né? Que não é nem a sua, nem a dele. Tem um caminho da negociação ali no meio. Então, não sei, acho que a gente pôde achei acolher um palpite de pouquinho. alto nível. Foi bom, Foi bom. maravilhoso. Pode contratar a gente para palpiteiras. Palpiteiras profissionais. Lázaro, muito obrigada, viu, pela presença hoje. Acho que a gente estava ansiosa. Acho, assim, acompanhe os livros, assim, eu acho que tem uma riqueza muito grande, uma sensibilidade de se comunicar com as crianças e com os adolescentes, que eu acho que é
é raro, né? É. Às vezes a gente quer conversar com a criança e esquece que a gente também precisa entender um pouco mais dessa linguagem, porque a gente fala muito também da conexão. E Uhum. que bom, assim, tá com alguém que tá tão conectado com esse público e preocupado também em conversar e abrir espaços para o diálogo. Não, e aprendendo, né, na verdade é isso, eh, eu acho que eu escrevo para aprender, não é Uhum. só para passar informações, é porque quando eu tô na pesquisa eu aprendo. Todos os meus livros têm um processo muito bacana, que assim, as editoras mandam os livros infantis para uma escola particular e uma pública, sem ilustração e sem dizer que é um autor. E aí eu Olha. recebo de volta os textos deles, Que lindo. leio e me reconstruo. Uhum. Acho que esse é um pouco o meu desejo também na vida, ser um cara que tá sempre aprendendo em construção. E os filhos acho que são um presente que a gente recebe para ir se melhorando também. Lázaro, acho que a gente sai ainda mais encantada por você. Eu queria te agradecer também por ser uma voz tão importante. Eu acho que desde quando você fala do livro, assim, mas dessa pauta da emoção mesmo, assim, que você valida isso, né? Aproveita o seu lugar e a voz que você tem para você poder ecoar a importância da gente cuidar das nossas emoções e ser um agente, assim mesmo, né? Da educação, da paternidade, né? Eu acho que você trouxe um pouco essa sua luta mais recente, né, de verbalizar essa questão da licença paternidade. Acho que tudo isso conversa muito com quem a gente é como Liv e o que a gente espera da sociedade. Então, obrigada por ser um aliado, assim, vezes É. diretamente, vezes indiretamente, mas a gente poder contar com você como uma voz tão importante. Então, muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a Eu que gente. agradeço ao Live, nominalmente, que vocês viram os aprendizados que eu tive. Obrigado, e obrigado por me Obrigada. convocarem, tá? Gente, brigadão, espero que vocês tenham gostado. E é só isso por hoje, viu? Só, né? Só isso. Beijo pra vocês.